Oi gente, meu nome é Fabiana Neri, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho, contar minha experiência sobre um parto natural humanizado pelo SUS no Rio de Janeiro. Eu vim contar pra vocês porque eu sei que muita gente não sabe, né, sobre essa possibilidade, eu mesmo não sabia. Eu, como a maioria das pessoas, achava que parto humanizado natural era coisa de rico, porque o que a gente vê, né, geralmente são pessoas pagando para poder ter uma doula, ter um acompanhamento domiciliar, ter toda uma junta médica em casa para fazer aquele parto na banheira, aquela coisa toda, né? E ter a ambulância no seu quintal por caso de alguma coisa acontecer. E nem todo mundo, né, infelizmente, tem condições de fazer isso, como é o meu caso. Então parece assim que é um sonho distante você ter um parto do jeito que a natureza nos proporciona, né? Fica uma coisa parecendo até absurda nos dias de hoje você querer buscar essa opção. Eu também não sabia que existia essa opção pelo SUS, né? E se não soubesse, eu não teria condições também de pagar. Eu soube através da minha amiga Camille, que teve a filhinha dela lá. Essa casa de parto, ela fica em Realengo, no Rio de Janeiro. E ela se chama Casa de Parto David Capistrano Filho. Só se fazem lá partos naturais humanizados. O que é um parto natural humanizado? Natural não é a mesma coisa que um parto normal. O parto normal é o parto onde a mulher tem o bebê por meio da vagina. E não significa que esse parto seja 100% natural. Por quê? Ocorrem interferências, né? Como, por exemplo, a anestesia em alguns casos. A episiotomia, onde é feito o corte entre a vagina e o períneo para poder facilitar a passagem do bebê. Manobras que são feitas, às vezes, para poder empurrar o bebê na barriga, para poder fazer ele sair. Citocina, né, sintética que se coloca na veia para poder reduzir o aumento das contrações. Existem várias interferências que faz com que ele acaba deixando de ser 100% natural. Ele é normal por ser por meio da vagina, mas não é 100% natural. O parto 100% natural não tem nada disso, não tem episiotomia, não tem anestesia, não tem nada, nenhuma interferência. É do jeito que Deus fez. E a questão de ser humanizado é porque no ambiente hospitalar, na maioria das vezes, quando o bebê nasce, né? Primeiro que tem toda aquela falta de privacidade, você tá num quarto geralmente com outras mulheres ao redor, na maioria das vezes, em alguns casos não. E entra médico, entra enfermeiro, sai enfermeiro, entra um monte de gente. Pra começar que você não tem muita liberdade de escolher a posição que você vai ficar, a posição que você vai parir. No parto humanizado você tem direito a escolher como você vai ficar, você tem total liberdade. Muitos procedimentos são evitados, como por exemplo, aquela luz forte, exagerada em cima do bebê, né, e da mãe, isso tudo atrapalha muito. Assim que o bebê nasce, geralmente no hospital a gente vê aquelas cenas, né, parece assim uma coisa assim meio robótica. Já pega, corta o cordão umbilical e leva a criança pra um lugar, lava e dá banho e não sei o que, enfia o negócio no nariz, enfia o negócio no ouvido e pesa e não sei o que, bota uma roupinha, a criança mal tem tempo de sentir, às vezes a criança nem tem contato com a mãe. A mãe dá uma olhadinha ali rapidinho e já vai direto pra poder limpar, tomar banho, botar roupa, não sei o que, pesar, blá blá blá. E no parto humanizado tem essa preocupação com a mãe ter o contato direto com o bebê imediatamente assim que ele nasce. Quando o bebê nasce, ele vem direto pro nosso colo. Cordão umbilical, quando você espera que todo o sangue da sua placenta termine de pulsar pro bebê, é melhor porque o bebê aproveita mais dos nutrientes, né, que ainda estão ali no cordão umbilical. E só depois que termina de pulsar o sangue é que você corta. Essa casa de parto, o procedimento funciona da seguinte maneira. Você tem que entrar em contato com eles para ver até quando você pode ser acolhida. Existe um tempo máximo para você poder ser acolhida. Depois daquilo você não pode mais. Então eles vão marcar se você estiver dentro do período aceitável. Você vai lá, você vai começar a ser acompanhada por nutricionistas. Lá tem acompanhamento psicológico, se for necessário. Você vai começar a participar de diversos grupos, grupo com outras mães e outras famílias, né? Onde tem ensinamentos sobre o cuidado com o bebê, como lidar com o período da gravidez, as mudanças do corpo, né? As mudanças hormonais, né? Se preparar para a chegada do bebê. Lá a gente aprende a dar banho no bebê, umbigo, para quando cai, né? A gente aprende a amamentar, como ter a pega correta, para não sentir dor e não ter dificuldade. Quando o bebê nasce, a maneira correta de alimentar, você vai ser agendada, geralmente é 1 ou 2 vezes por semana,
ou para ir em alguma consulta, né, com as obstetras e as enfermeiras obstetras que vão te acompanhar, vão passar exames para você fazer, ou as nutricionistas, e também para poder, além das consultas, o acompanhamento do grupo, com os grupos de outras mães, né? Ou seja, você vai estar fazendo o seu pré-natal lá. O seu pré-natal vai estar sendo feito na casa de parto. Geralmente existe uma exigência, pelo menos foi assim comigo, de que você faça o pré-natal lá e de que você faça o pré-natal em outra unidade de saúde também. Pode ser no posto de saúde, pode ser no hospital particular. E lá você faz o acompanhamento só com enfermeiras obstetras. Lá não tem médico. Mas é necessário que você faça o acompanhamento com médicos também. Então, você vai precisar levar o seu cartão, deixar conta sobre o seu acompanhamento que você está fazendo em outro lugar. E você vai fazer exames. Porque um requisito que eles têm também é você ter uma gravidez 100% saudável. Você não pode ter nenhum risco, nenhuma intercorrência na sua gravidez. Você não pode ser uma grávida de risco. Sua gravidez tem que ser saudável. Por quê? Como lá não tem médicos, se você tiver alguma interferência, como por exemplo, diabetes gestacional, pressão alta, aí corre o risco de ter pré-eclâmpsia, a chance de ter algum problema, talvez, na hora do parto, é um pouco maior. Você não vai conseguir ter o acompanhamento adequado somente com as enfermeiras obstetras. Por isso é que eles exigem que você seja acompanhado em outro lugar também e que você tem que apresentar os exames. Eu, por exemplo, cheguei a correr o risco de perder a minha vaga lá porque eu tive um princípio. Cheguei quase no limite da minha glicemia, que estava um pouco alta, e eu estava num princípio de diabetes gestacional. Mas eu consegui reverter, consegui controlar, tive que fazer uma dietinha, cortar o açúcar. E eles me alertaram, falaram, olha, sua glicemia tá muito alta, você vai ter que baixar. Você vai ter um tempo para tentar melhorar e vai refazer os exames. Se você não conseguir baixar sua glicemia, infelizmente você não vai poder continuar com a gente. Eu fiz o exame, graças a Deus, a glicemia voltou ao normal e eu pude continuar. Qualquer gravidade que você tenha, doença pré-existente, obesidade, asma, qualquer doença que você tenha, diabetes, se você já tiver tido câncer, nem todos são impedimento, mas tudo que você tiver tido, todo o seu histórico de saúde, você tem que passar para eles. Energia medicamentosa, tudo. É muito importante que você não omita nada, porque senão você pode estar colocando a sua saúde em risco, a sua gravidez e a vida do seu bebê, infelizmente. Nesses grupos, você pode levar acompanhante, sua mãe pode ir, seu marido, seu irmão. Alguns grupos em que eles até aconselham que seja levado pessoas da família, né? Por exemplo, o último grupo antes do nascimento do bebê, que eles chamam do chá do parto, é uma experiência muito legal, onde a gente escreve uma carta para o bebê. É quase que um ritual de boas-vindas que a gente está fazendo para recepcionar o bebê, né? Para preparar a chegada dele e mostrar para ele que a gente está pronto, que a gente está esperando. Lá eles têm todos os equipamentos necessários para poder acompanhar o seu parto. Não adianta lá você pedir anestesia na hora, porque eles não vão ter para te dar. Então você tem que ter certeza que é realmente isso que você quer, né? Então de repente pode surgir a preocupação. Ah, Fabiana, mas se tiver alguma intercorrência no meu parto, se tiver algum problema, alguma complicação? Pois bem, a casa de parto fica a 5 minutos do Hospital da Mulher, fica em Bangu. Fica uma ambulância da Cegonha Carioca 24 horas disponível ali no quintal da casa de parto. Se por acaso ocorrer algo inesperado, alguma coisa fora do normal que possa colocar em risco a sua vida ou do bebê, você vai ser levado de ambulância para o Hospital da Mulher imediatamente. Assim, não tem preocupação. Gente, a gente tem que lembrar que há tempos atrás as mulheres tinham partos com parteira dentro de casa e a maioria das pessoas, dos nossos avós, nossos bisavós, nasceram dessa maneira. Eu acredito que muitos bebês, infelizmente, muitas mães podem ter morrido por falta de acesso, né, a um hospital, a um médico naquele momento, mas eram poucos os casos, né? A maioria das pessoas nasceram sem médico, né? Só com parteira e às vezes nem com parteira. Em muitos casos de mães já pariram sozinhas, né? Porque a natureza sabe fazer o seu trabalho. Não tô aqui desmerecendo e fazendo um pouco do trabalho dos médicos, porque a gente sabe que é necessário. Em muitos casos, os médicos e a cesárea até, em muitos casos, salva a vida das pessoas, né? A chance de dar alguma coisa errada é pouca. Às vezes que eu estive lá, cursos em que eu participei, eles contaram pra gente, pelo menos quando eu tive meu filho, né? Eles contaram pra gente, em todos os anos de existência da casa de parto, eles só tinham perdido um bebê, porque o bebê já tinha nascido com problema. Ele já nasceu morto, porque já tinha alguma deformação, alguma deficiência
que ficham que ele já nascesse morto, infelizmente. Mas assim, acidente, intercorrência que tenha sido ocasionada por falta de médicos, não aconteceu esse tempo todo de existência da casa de parto. Quais são os benefícios de ter um filho numa casa de parto como essa? Primeiramente, que antes do parto você tem direito a entregar o que eles chamam de plano de parto, onde você coloca descrito todas as suas preferências, como que você quer que seja o seu acompanhamento. Primeiro, que você só pode levar 2 acompanhantes, no meu caso eu levei minha mãe e meu marido, mas você pode levar um amigo, um irmão, quem você quiser, outro filho, se você tiver. No caso de criança, você tem que ter certeza se ele está preparado psicologicamente para isso, né? Você pode levar um fotógrafo também, se você quiser que tire foto, mas aí desconta um acompanhante, né? Você pode também levar uma doula, se você quiser contratar uma doula por fora, apesar de que eu não acho necessário. Mas tem gente que se sente mais segura dessa maneira. Os acompanhantes do dia do parto, os 2 podem dormir lá, vai ficar lá 24 horas depois do seu parto. Durante o parto, os 2 podem ficar. Se tiver que passar a noite, dormir mais uma noite lá depois do parto, somente um acompanhante pode dormir além de você. Um dos acompanhantes tem que ir para casa. Plano de parto você coloca as pessoas que vão te acompanhar. Ninguém vai entrar no seu quarto além das enfermeiras que vão participar do seu parto e das pessoas que vão te servir, vão levar comida, água para você, enfim. Ninguém vai ficar entrando e saindo do seu quarto sem você permitir. Se você quer que toque música, qual música que você quer que toque? Ambientação, se você quer que a luz fique acesa, mas é a meia luz, se você quer que fique completamente apagado, se você quer que coloque pétalas, se você quer que coloque flores, se você quer incenso, se você quer aromatização, perfumes, se você quer que separe alguma coisa especial para você comer, se você quer que tire fotos, se você quer que não tire, se você quer que filme, se não quer que filme. Você pode pedir, no momento específico do nascimento do meu filho, eu quero que toque tal música. Porque na hora você vai estar ali em outro mundo e você não vai ter condições de lembrar e de falar, coloca a música que eu pedi. Então, para isso que existe o plano de parto. Já tá tudo preparado, que elas vão cuidar para que as coisas aconteçam do jeito que você imaginou. É claro que nem tudo vai acontecer 100% do jeito que você espera, porque às vezes não dá. As coisas mudam, né? Eu mesmo, por exemplo, falava que queria colocar música durante o meu parto, mas na hora eu não queria escutar nada, né? Na hora eu sentindo dor, muito tensa, eu não queria que ninguém encostasse em mim, eu queria silêncio. Eu não imaginava que eu fosse reagir dessa maneira. Mas eu queria 100% de silêncio, não queria que ninguém encostasse em mim, eu não queria comer, eu não queria nada. Ou seja, foi tudo completamente o oposto do que eu imaginei. Mas se eu não tivesse interferido, eles teriam feito o que eu pedi. Lá tem uma banheira onde você pode ficar com água quente. Se você quiser ter o bebê na banheira, você pode. Tem aquelas bolas onde você pode, de pilates, né, de exercícios, onde você pode fazer os exercícios pélvicos. Tem uma cama onde você pode ficar. Se você quiser ter o seu filho deitado na cama, você pode. Se você quiser ter o filho na banheira, você pode. Se você quiser ter o filho de cócoras, você pode. Eu, por exemplo, tive o meu filho de cócoras num banquinho em forma de U, né? Que ele é feito especialmente para isso, e assim, foi maravilhoso para mim. Eu fiquei muito tempo na banheira, porque a minha intenção, como eu falei, algumas coisas que você coloca no plano de parto não saem como esperado. A minha intenção era ter meu filho na banheira, sendo que a minha contração estava regredindo na banheira, eu não estava dando certo para mim, eu tive que sair e descobri que o melhor para mim foi ter o meu filho de cócoras. Foi onde a minha contração mais evoluiu e onde eu mais tive dilatação, né? Foi perfeito pra mim. Esse tipo de liberdade, às vezes, você não tem no ambiente hospitalar, né? Dependendo do lugar que você esteja, infelizmente. Então, assim, você é 100% protagonista do seu parto. O parto humanizado, natural, você não é o médico que faz o parto. É você que faz o seu parto e as obstetras simplesmente acompanham. É muito diferente. É muito especial o bebê nascer num ambiente calmo, com a luz apagada. E lá são várias suítes, né? Vários quartinhos individuais, onde só você, naquele momento ali, aquele quarto é seu, né? O quarto é seu, o ambiente é seu, naquele momento é você que manda ali, né? E você decide o que você quer, onde que você quer ficar, quem que você quer que entre. Você tem a sua privacidade, os seus desejos completamente respeitados. Ou seja, você se sente em casa. O ambiente lá é super aconchegante. Vou colocar umas fotinhas aí pra vocês. As cores das paredes são todas aconchegantes e, assim, tudo com ar-condicionado, os lençóis limpinhos, né? Tudo bem arrumadinho e tem uma cozinha lá atrás, né? Depois do parto, eles servem uma comida maravilhosa pra gente, sobremesa, frutas. A gente foi tratada, assim,
maravilhosamente bem. Eu acho que tem até alguns hospitais particulares que não tratam a gestante tão bem quanto eu fui tratada lá e a minha família foi tratada. Então, assim, um ambiente de paz, um ambiente de calma quando o seu bebê nasce. Aquele momento ali é seu. É só seu e da sua família e ninguém interfere, ninguém manda, ninguém atrapalha. Então você tem total liberdade de deixar a sua natureza, o seu corpo falar, o seu instinto falar. Você tem total liberdade de deixar a sua força feminina ser protagonista desse momento. Isso é muito, muito, muito especial. Eu sou muito grata por ter encontrado a casa de parto, que a gente chama carinhosamente de casinha. Não haveria outro lugar melhor para eu poder parir se não fosse lá. Durante os grupos eu conheci mães que tinham um plano de saúde, tinham condições financeiras de ter acesso a um parto hospitalar, mas não quiseram porque são apaixonadas pela casinha. E eu, sinceramente, meu filho hoje está com 1 ano e 4 meses. Eu não me arrependo nem um pouco da minha experiência, eu achei maravilhoso. E eu falo e bato martelo. Se eu tiver outro filho, se eu engravidar novamente, eu vou querer ter o meu filho na casinha novamente. Eu não abro mão dessa experiência por nada. Eu não vou contar muitos detalhes sobre o meu parto, porque eu quero fazer um outro vídeo fazendo o meu relato de parto de fato, né? Contando todos os detalhes, como que eu cheguei, como que eu entrei em trabalho de parto. Nos grupos eles ensinam também como reconhecer que você entrou em trabalho de parto, como saber e como agir no momento que você entrar em trabalho de parto, para não entrar em desespero, para não ir para o hospital antes da hora. Tudo eles cuidam, eles ensinam, eles te mostram, te orientam. O telefone você pode ligar, né, lá a qualquer momento, no horário comercial, óbvio, para poder tirar dúvidas. Você pode chegar lá a qualquer momento. A casa de parto tem plantonista de 24 horas por dia. Se você entrar em trabalho de parto de madrugada e você aparecer lá de madrugada, eles vão estar de portas abertas, a ambulância vai estar lá, pronta, né, por caso de você precisar. Não tem por que ter medo. O meu conselho é, se você quer buscar a alternativa de ter um parto humanizado, fugir um pouco desse padrão que tem se criado aí de fazer cesárea sem motivo, sem necessidade. Eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra a cesárea, eu sou contra a cesárea sem necessidade, sem motivo. Inclusive, a gente sabe que muitos dos motivos que são dados para fazer cesárea, na verdade, são motivos falsos, que não existem. Na casa de parto a gente aprende um pouco sobre isso. Se vocês quiserem assistir o documentário, eu recomendo o documentário O Renascimento do Parto, que tem no Netflix, que esclarece um pouco sobre essa questão. O que eu posso contar é a minha experiência, é que vale a pena. Não tem por que ter medo, não tem por que ter receio de que você não vai ser amparada, de que você não vai suportar dor, porque, gente, nosso corpo ele é mágico. A natureza realmente cuida de tudo. Essa casa de parto, que eu saiba, ela só atende pessoas do Rio de Janeiro. Talvez na sua cidade também tenha uma casa de parto pelo sistema público. Só você procurar, pesquisar, correr atrás e saber se realmente existe. Porque no meu caso, se eu não tivesse recebido essa informação, eu não iria saber nunca. Graças à minha amiga que eu fiquei sabendo. E hoje eu faço questão de divulgar para todo mundo sobre essa casa de parto, porque é um tesouro escondido que eu acho que todo mundo precisa descobrir. Vou fazer um outro vídeo fazendo o meu relato, contando tudo como foi, como eu entrei em trabalho de parto, como eu tava falando, como que foi o parto do meu filho, como que foi depois do nascimento do meu filho, porque lá na casa de parto, inclusive, eles também fazem o acompanhamento do puerpério, né, do bebê, puericultura, né, que se fala, as primeiras consultas para poder se o bebê tá saudável. Sim, gente, foi maravilhoso, deu tudo certo. Inclusive, eu tenho muita saudade da casa de parto, eu fico acompanhando o Instagram deles, inclusive vou deixar aí. Agora, no momento de pandemia, os grupos estão sendo feitos de maneira virtual, né, porque infelizmente meu filho nasceu em 2020, fevereiro de 2020, foi bem no pontinho do começo da pandemia, a gente não tinha nem ouvido falar direito sobre isso, né. Então ainda era tudo presencial. Agora, infelizmente, é tudo por chamada de vídeo. Mas eu acredito que também tenha sido maravilhoso, esteja sendo maravilhoso. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu queria pedir a vocês, se você gosta do meu conteúdo, compartilhe, curta o meu vídeo, se inscreva no meu canal, me siga também nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aí. Gente, eu sou nova nesse negócio. Então me desculpem se eu me enrolei, se eu me perdi em algumas falas, porque eu tô começando agora. Mas eu espero trazer um conteúdo interessante pra vocês, contar um pouco das minhas experiências do dia a dia, com meu filho, com a criação, né, dele. Se você gostou, por favor, comente, curta. Deixa aí sua dúvida, né, seu relato, sua experiência. Se eu puder te ajudar, te responder, tirar sua dúvida, eu vou te ajudar.
E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e uma boa semana para todos vocês.